Para o louvor. Amém. Facebook está conectado, Instagram também, YouTube também. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Daniel, Silvana, Nicolau, Dorinha, Maria Oliveira, Duda. Oi, Dorinha, tudo bem? Ah, não dá para ouvir? Deixa eu desligar e pôr de novo. Oi, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Dorinha, desculpa, cortou, eu não consegui ouvir. Ah, amém, amém. Era sobre o microfone, né? Tava ruim. Amém, amém, amém. Eu já arrumei aqui, glória a Deus, amém. Amém, imagina. Amém, gente. A paz do Senhor Jesus a todos, né? O Facebook, Instagram, YouTube. Deixa eu ligar o áudio. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal do áudio, né? Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Márcia, para Dorinha, para o Nicolau, para Maria Oliveira, para Duda, para Silvana, para o Daniel. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 53. Hoje a gente não vai ter louvor, eu sempre ponho um louvor antes, né? Mas eu não consegui preparar, gente, o louvor de hoje. Tá bem corrido, né? Eu passei o dia no hospital com minha mãe, então eu não consegui, tá bom? Então a gente vai direto para a oração e da oração a gente vai começar o Salmo 53, amém. Eu escolhi um salmo bem curtinho, tá? A verdade é que a gente tinha que estudar hoje o Salmo 37. Mas eu tô tão cansada, é um salmo tão longo, o Salmo 37, que eu decidi dar aula hoje do Salmo 53, tá? Que são só 6 versículos, tá bom? Porque tá uma semana bem cansativa para mim, né? Na segunda eu tava ruim, né? Eu tava doente, tava com febre, tava mal. Na terça minha mãe ficou ruim, minha mãe convulsionou, eu levei ela para o hospital, passei o dia inteiro com minha mãe no hospital na terça-feira. Amém. E na quarta-feira eu procurei descansar, porque eu tava bem cansada, né? Eu não tenho parte do meu pulmão, é bem cansativo. E essa madrugada minha mãe passou mal de novo, 1h da manhã tava eu lá no hospital com minha mãe. Gente, foi o dia inteiro, eu tô bem cansada. Ô, Márcia, a paz, eu vou pedir para você pôr, por favor, seu microfone. Obrigada. Então, eu tô bem cansada. Eu fui socorrer minha mãe hoje, 1h da manhã lá no hospital. 8h da manhã eu tava numa maca também. Eu comecei a ficar ruim, comecei a passar mal também. Ai, meu Deus, mas amém, glória a Deus. Eu tô aqui para dar aula, tô bem. Minha mãe tá em casa, minha mãe tá bem. Louvado seja o nome de Deus, amém. Minha mãe convulsionou de madrugada de novo. Eu tava até fazendo um atendimento, aí quando minha irmã me ligou, eu saí correndo e fui lá, né, no hospital. E ela tá bem, graças a Deus, né? Ela tá em casa, mas eu tô bem cansada, tá, gente? Então eu escolhi um salmo bem curtinho, o Salmo 53, são só 6 versículos, tá bom? Então a aula hoje, a tendência dela é ser rápida, a não ser que o Espírito Santo me use aqui, queira me renovar minhas forças e queira falar mais, né? Mas eu programei para ser bem curtinha, tá bom? Mas o Espírito Santo é que vai agir, né? Em nome de Jesus, amém. Eu vou orar agora então, tá bom? E a gente vai começar a estudar o Salmo 53. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Meu Deus, renova nossas forças, Pai. Nos coloca de pé, meu Deus, nos reanima, Senhor. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o Seu Espírito Santo me use. Coloca cada palavra que sai da minha boca, tempera-as com sal, meu Deus. Coloca, o Senhor, as Tuas palavras em minha boca, meu Deus. Que cada palavra saia com um bom tempero, para que todo aquele que a ouve sinta o bom gosto que ela tem, Pai, em nome de Jesus, que ele se renda e se entregue a Ti, Pai. Coloca na minha boca um falar irresistível, um falar apaixonante ao Teu respeito, que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista, Pai, e se apaixone, Senhor, que Te busque cada vez mais em o nome de Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Amém. Nós confiamos em Ti, Pai. Em Ti nós depositamos toda a nossa ansiedade, Pai. Porque nós confiamos nos Seus desígnios, nós sabemos dos Seus pensamentos ao nosso respeito e nós sabemos que o Senhor é um Deus bom e maravilhoso, Senhor. E por isso glorificamos o Teu nome, louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que conduz aquele que contigo está, ainda que o caminho seja um vale de sombra de trevas, Pai. Ainda que seja um vale da morte, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor dá a mão para essa pessoa e não larga.
E ela não tem o que temer, ainda que o caminho, que o Senhor caminhe com ela, seja num vale de sombra da morte, porque o Senhor estará protegendo os passos dela e ela não se machucará, nada acontecerá com ela, Pai. Amém. É nessa palavra que nós cremos, é nesse Deus grandioso que nós cremos e nós servimos, Pai. Nós te amamos, Senhor, meu Deus, que as suas bênçãos, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade seja sobre cada um de nós, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Conceda os desejos do nosso coração, conceda os desejos da nossa alma, pela tua infinita misericórdia e bondade, Pai. Amém. Amém, Deus. Cuida de nós, de cada um de nós, nos livra de todo mal. Amém. Amém. Então, no Salmo 53, a paz do Senhor Jesus, Cláudia, amém. No Salmo 53, gente, Davi, na verdade, ele vai repetir um salmo que a gente já estudou. Por isso que eu até escolhi esse salmo de hoje, como eu não tô muito bem, tô bem cansada. Eu escolhi até esse salmo, que é um salmo mais simples, que a gente já estudou um salmo parecido, tá? A verdade é que o Salmo 53, esse salmo que a gente tá lendo, gente, ele é igual ao Salmo 14, tá bom? Então, a gente já estudou o Salmo 14. E é a mesma coisa que Davi disse no Salmo 14, ele fala agora de novo no Salmo 53. Então, diz assim, essa poesia de Davi, né? Essa canção que Davi escreveu. Diz assim no versículo 1. Os tolos, né? Os insensatos, aqueles que não têm juízo, eles ficam pensando assim: Deus não é importante para mim. Deus não tem importância nenhuma para mim. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há só um homem que faça o bem na terra. Davi aqui é um homem cansado, a gente já tinha falado sobre isso no Salmo 14, né? Davi é um homem cansado. Ele é um homem que está vivendo um momento muito difícil na vida dele, né? Uma doença acometeu Davi. Davi está sofrendo uma perseguição depois daquele tempo de Absalão, né? O pessoal começa a perceber ali uma fraqueza em Davi, né? Começa a ver ali que Davi já não tinha mais a credibilidade que tinha antes. Então, o povo começa a se insurgir contra Davi, né? Começam a crescer o número de inimigos de Davi. E Davi, então, observa em um determinado momento na vida dele que ele olha ao redor dele e muitos maiores são os corruptos. Quando ele para olhar ao redor dele, ele vê mais gente ruim do que gente boa. E isso causa uma indignação nele. Ele não encontra mais gente do bem. Ele não encontra mais gente que pratica o bem. Quando ele olha ao redor dele, ele encontra pessoas só que praticam o mal. Só pessoas que machucam umas às outras, só pessoas que falam coisas que magoam umas às outras, só pessoas que ferem umas às outras, né? Só pessoas que matam umas às outras, que roubam, né? E é só isso que ele vê. Ele não vê ninguém que faça o bem pro próximo. Ele só vê gente que faça o mal pro próximo. Chegou esse momento da vida de Davi. E ele tá falando isso com Deus. Ele tá falando: Deus, eu sei. Eu sei que, na verdade, quem não dá importância pro Senhor é um tolo. Eu sei que essas pessoas, apesar de eu estar vendo elas crescendo, né? Apesar de eu estar vendo o número dessas pessoas crescendo, o número da maldade crescendo, o número de pessoas ruins crescendo, apesar disso, eu sei que essas pessoas que não te obedecem, Deus, que não ligam para o Senhor, elas não passam de umas tolas. Elas são pessoas sem juízo. Então ele diz, por que essas pessoas são sem juízo, né? Porque elas ficam cometendo coisas horríveis. Ele diz aqui, eles são corruptos. Eles são injustos. Mas a verdade é que eles são tolos. Eles são loucos por não temer o Senhor. A paz, Dona Maria. Eles são loucos, eles são tolos por não temer o Senhor, por não ter temor e respeito e obediência e medo do Senhor, né? Eles são tolos. A verdade, Deus, é que hoje eu não vejo mais ninguém que seja bom nessa terra. Davi tá bem desesperançado, né? Davi é alguém que ele não tá encontrando mais... Sabe aquele momento da história onde Elias se sente sozinho? Elias fala, Deus me mata. Elias é o profeta de Deus, né? Gente, vai ser extraordinária a história dele, a gente já tá chegando. Ali quando passa com Jezabel, né? E esse homem, né, clamando a Deus pela fé dele, né?
ele fez fogo cair do céu, né? Orando a Deus, né? Quando vieram falar com ele, ele falou assim: eu sou mesmo um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Caía fogo do céu e matava, gente, todo o exército. Vinha outro exército, ele falava: que caia fogo do céu, se eu sou mesmo um homem de Deus, e consuma vocês. E consumia. E um homem que tinha acabado de fazer isso, né? Tinha feito algo extraordinário ali contra os profetas de Baal, né? Matado os profetas de Baal ali. Ele, em um determinado momento da vida dele, ele ficou com medo de Jezabel. Um homem que acabou de orar e desceu fogo do céu respondendo a oração desse homem. Um homem que acabou de ver a manifestação clara de Deus na vida dele. Um homem que era alimentado no deserto por Deus. Deus enviava corvos para enviar comida para esse homem, né? Então esse homem, num momento de dificuldade, ele decidiu ouvir a voz de Jezabel. E ficou com medo da voz de Jezabel. E ele vai se esconder numa caverna. E quando ele se esconde em uma caverna, ele fala para Deus: Deus, a verdade é que o meu chamado é muito difícil. Eu não tenho capacidade disso, não. Eu não sou como meus pais, eu não sou como meus antepassados, eu não sou como os antigos profetas. Eu tô cansado. Eu não quero mais meu chamado, não. Já deu, Deus, já deu. A verdade é que só tem eu aqui hoje que te sigo, Deus. O restante tu já morreu. Me leva também, me leva embora. E Deus fala para Elias: o que, Elias? Só tem você? Eu guardei, se eu não me engano, é 4.000, gente, eu não lembro o número exato. Eu guardei 4.000 do meu povo que dobram ainda o joelho para mim e me adoram. Você acha que é só você, Elias? Davi tá nesse momento, né, da vida dele, que nem Elias. Elias acha que só ele segue Deus. Elias acha que só ele sofre. A paz, Jéssica, Elias acha que só ele, né, tá passando por perseguição, só ele tá passando por sofrimento. Elias acha que só ele é injustiçado. Elias acha que é só ele. E aqui Davi também tá nesse sentido. Davi, ele é um homem de Deus. Davi, ele é um homem que busca a Deus verdadeiramente. Davi é um homem fiel a Deus, mas ele tá passando por momentos difíceis na vida dele, né? E as pessoas estão questionando a fé de Davi porque Davi tá passando por dificuldade na vida dele. As pessoas veem Davi passando por problemas na vida dele e as pessoas questionam se Deus realmente está com Davi. Se Deus estivesse com Davi, Davi não tinha ficado doente. Se Deus estivesse com Davi, Davi não tinha tido que fugir do filho, né? Então as pessoas começam a questionar a fé de Davi ali, né? E Davi, nesse momento da vida dele, ele esperava receber o bem, né? No momento que a gente mais precisa, a gente espera receber o bem, né? Quando a gente tá doente, a gente espera receber o bem, alguém que cuide da gente, né? Quando a gente precisa de algo, a gente espera receber consolo, conforto, né? E Davi esperava isso, Davi esperava receber o bem. E Davi diz que não tem ninguém que pratique o bem mais. Ninguém. Todo mundo é louco, todo mundo é corrupto, todo mundo fala mentiras, né? Tá nesse nível a humanidade para Davi. No versículo 2, Davi continua e diz: mas lá do céu, Deus está olhando. Deus está olhando para a humanidade lá do céu. Deus não se esqueceu de nós. Deus está vendo que os ímpios estão aumentando. Deus está vendo que a maldade está aumentando. Deus está vendo que a injustiça está sendo feita. Deus está olhando lá do céu. Ele não está dormindo. Ele está bem acordado, Davi diz. E ele está procurando por alguém que o obedeça. Deus está ansioso procurando por alguém. Ele quer alguém. E ele está procurando no meio daquela multidão de ímpios para ver se tem um justo, para ver se tem alguém bom, para ver se tem alguém com juízo, né? Se tem alguém que o obedeça. E aqui diz, se existe uma só pessoa que o adore, né? Deus está olhando. Porque, olha só que incrível, gente. Vou falar agora, na visão de Davi, qual é a poesia que ele está falando aqui. Uma vez eu assisti um filme, PS, Eu Te Amo. Tem uma frase nesse filme que eu chorei muito, por causa do significado dessa frase. O marido dessa mulher, ela morre nesse filme. E ele deixa várias cartas para ela ir se adaptando com a ausência dele. E tem um momento do filme que é lindo, que ele fala que é no dia do aniversário dela, ela ir para uma festa.
e estar rodeada de pessoas. Ele fala isso na carta. E o que ela fala, gente, é isso que Davi está dizendo aqui. O que ela fala é assim para a pessoa, né, que entrega a carta para ela. Ela fala, não, você não está entendendo. Não adianta eu estar no meio de uma multidão se o único olhar que me fazia estar viva, que me fazia me sentir viva, não está mais ali. E é nesse sentido que Davi está dizendo aqui. Deus vai olhar para a terra e Deus vai ver multidões, gente. Mas sabe, no meio da multidão, alguém olhar para você? É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, Deus consegue achar agulha em um palheiro. É isso que Davi está dizendo. Davi, tem muita gente ruim no mundo. Tem muita gente ruim no mundo. Mas Deus olha para esse mundo cheio de gente ruim, milhares de pessoas ruins, mas Deus consegue identificar uma pessoa boa. E Deus se fixa naquela pessoa. Deus faz aquela pessoa se sentir viva. Deus olha para aquela pessoa, né? E é isso que Davi está dizendo. Deus está procurando essa pessoa. Deus olha no meio das multidões e procura essa pessoa que o obedeça, que tenha juízo. Então, no versículo 3, Davi diz: Deus procura, mas todos caíram. Deus não está encontrando ninguém. Todos se desviaram do caminho certo. E todos hoje são corruptos. Deus não está achando ninguém bom. Não há mais ninguém que faça o que é certo. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Nem mesmo uma pessoa, não há. Então, no versículo 4, Davi diz que Deus, ao ver isso, Deus olhando lá para a multidão e não vendo ninguém bom, não vendo bom não, porque a Bíblia diz que nós não somos bons, né? A verdade é que a bondade que é em nós vem de Deus, né? A gente é ruim. Paulo disse isso, né? E Deus, quando ele olha, ele procura alguém com juízo para o obedecer, né? Com juízo para obedecer a palavra dele, as orientações dele. E quando Deus não encontra ninguém, Deus olha milhares, imagina Deus olhando lá para Sodoma, Gomorra, tá bom que Deus viu ali o Ló, né? Mas tá, Deus olhou em milhares e milhares e ninguém, gente. De 4 cidades, né? 5 cidades, na verdade, porque Zoar ia ser destruída também, né? Para onde Ló fugiu. De 5 cidades, Deus só olhou Ló, só Ló foi justo, de 5 cidades inteiras. E é isso que Davi está dizendo aqui. Davi diz que Deus olha para essas multidões, não tá vendo ninguém bom. Como é possível? Às vezes a gente acha difícil, né? Mas, gente, tem Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim e Zoar que iam ser destruída, né? Zoar ia ser destruída, as outras 4 foram. E não tinha ninguém bom. Não tinha ninguém com juízo, não vou nem dizer bom. Que bom é difícil dizer bom, né? Porque o próprio Jesus disse, Deus, para um homem que veio falar, chamar ele de bom, né? Ele fala, por que você me chama de bom? Eu não sou bom. Bom é somente Deus, né? Então nós não somos bons, né? Mas Deus procura não alguém bom, mas alguém com juízo, né? Alguém que tenha juízo para obedecer ele, né? E não encontra. Então Deus, quando não encontra ninguém, ele olhando, imagina, para aquelas cidades que ele teve que destruir, né? Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim. E ele olhando para aquilo não vê ninguém. Então Deus fala: será que eles não entenderam nada? Será que eles não entenderam minha mensagem? Será que eles não entenderam tudo que eu disse? Tudo que eu falei? Será que eles não entenderam o que vai acontecer com eles? Será que eles não entenderam? A mensagem era tão clara. E eles não entenderam qual é o fim do ímpio? Eles não entenderam qual é a recompensa do justo? Porque a verdade, eles ficam explorando quem me segue. Eles ficam explorando quem tem juízo. Eles ficam explorando quem é justo. E eles não oram para mim. Eles não falam comigo. Eles não entenderam nada. Então, no versículo 5, Davi diz: mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes. Pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Aqui então Davi diz, eles não entenderam nada. Deus olha lá do céu triste, né? Deus olha lá do céu triste, porque ele olha na terra e não encontra ninguém com juízo
para obedecer a palavra dele, para seguir ele, né? Então Deus fica triste. Deus fala, gente, esse povo não entendeu nada. Eu quero salvar todo mundo. E esse povo quer se condenar. E então, no versículo 5, Davi diz, mas não tem problema. Eles não têm medo de Deus, eles não acreditam em Deus, eles não dão importância a Deus, eles só praticam o mal, mas não tem importância. Porque no dia em que Deus vier, eles vão tremer de medo. Isso deve estar dizendo no versículo 5. No dia que Deus vier, eles vão sentir muito medo. Hoje eles não têm medo de Deus. Hoje eles não dão importância nenhuma para Deus. Hoje eles não obedecem a Deus. Mas quando Deus vier, esse povo vai tremer de medo. E Deus vai espalhar eles, os ossos dele, dos inimigos dele, né? Deus vai matar todos eles, Deus vai destruir todos eles. Deus vai destruir para sempre todos eles. Deus os rejeitou. Deus não ama esse povo. Deus rejeitou esse povo que não obedece a ele. Deus rejeitou esse povo que não tem juízo. Deus rejeitou esse povo que não o busca. É isso que Davi está dizendo. Eles vão sentir. Quando Deus vier, eles vão sentir. Aí, olha que lindo. No versículo 6, Davi diz assim, para finalizar, né? Davi diz assim, queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Aqui no hebraico, Davi está falando no sentido de ansiar. É que nem a gente hoje com Jesus, né? A igreja tem que ansiar pela vinda do noivo. Era isso que Davi estava fazendo aqui. Davi estava ansiando pela vinda de Cristo. Davi estava dizendo, quem dera o nosso Salvador viesse logo. Para mostrar para esse povo que eles estão errados. Quem dera. Para libertar o povo dele. Para trazer alegria para o povo dele que tanto sofre. Quem dera que ele viesse logo. É isso que Davi está dizendo. Uau, né? Davi era profeta, a Bíblia diz isso. E a gente sabe que isso é real, né? É isso que a Bíblia diz, né? Deus olha triste, esse salmo é muito bonito, essa canção, né? Deus realmente, ele olha triste quando ele olha e ele não vê um justo, né? Ele só vê ímpios ali. Deus olha triste e realmente ele lamenta, ele fica, caramba, esse povo não entendeu nada. Eu deixei o evangelho, eu entreguei Jesus e eles não entenderam nada. Será que eles não veem o que vai acontecer com eles? Será que eles não percebem que tudo isso é passageiro? E é assim que Deus fica. Porque a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz que Deus, ele não está demorando para voltar, Jesus não está demorando para vir porque ele é lerdo, porque ele é lento, porque ele se esqueceu de nós. A Bíblia diz que ele está demorando para voltar porque Deus quer salvar o maior número de gente. E Deus fica triste quando não salva, porque Deus queria salvar todo mundo. A Bíblia diz que Deus tem mais alegria num pecador que se arrepende do que de um justo que não precisa arrependimento, porque ele é justo. Deus se alegra mais com o pecador que se arrependeu. Sabe aquela história do filho pródigo? É isso. O justo que se arrependeu é o filho que já está ali e tem tudo que é do pai. Agora o filho que pediu sua herança antecipada e foi embora é o pecador arrependido. E Deus se alegra mais. Amém. A Bíblia diz, né? Que se esse povo não entender, se esse povo não se arrepender verdadeiramente e se voltar verdadeiramente a Deus, voltar o seu coração verdadeiramente a Deus, esse povo vai perecer. Hoje eles podem não ter medo de Deus, hoje eles podem não obedecer a Deus, hoje eles podem não dar importância alguma a Deus. Mas a Bíblia diz que no dia que Jesus vier, eles tremerão de medo. E eles verão que eles fizeram tudo errado, mas vai ser tarde demais. E é isso que esse salmo diz. Será que esse povo não está vendo isso? Será que esse povo não está percebendo o que vai acontecer com eles? Quando eu voltar. E ao mesmo tempo, a Bíblia deixa
uma palavra de calma para quem é justo, né? Ah, descansa no Senhor. Você que está sofrendo injustiça, você que está sendo injustiçado, porque quando Deus vier, Ele fará justiça. Você será recompensado das suas dores. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Amém. Eu falei, hoje a aula ia ser mais curtinha porque eu tô muito cansada, tá, gente? Eu passei o dia inteiro no hospital, então eu escolhi esse salmo bem curtinho. Amém, tá bom? Amanhã, com a graça de Deus, eu vou estar renovada, vou estar bem melhor, em nome de Jesus. E a gente vai conseguir falar sobre o Salmo 37, com a graça de Deus, tá bom? Mas então a gente vai finalizar aqui hoje a aula, tá bom? Amém. E amanhã, com a graça de Deus, a gente vai ter mais aula, tá bom? Amém. Alguém tem alguma dúvida no Meet, gente? Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. E até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Um beijo.